Você está sintonizado no Agenda Econômica da TV Senado. O afrouxamento monetário determinado pelo governo norte-americano, que vai injetar mais de 600 bilhões de dólares no mercado, acirrou os ânimos em torno da chamada guerra cambial, pela qual alguns países mantêm suas moedas artificialmente desvalorizadas, a fim de garantir mais exportações, mais renda e um maior número de empregos no seu território. Após superar os efeitos da crise econômica, com a adoção rápida de medidas anticíclicas, o Brasil vive hoje um momento delicado, marcado pela valorização do real, perda de competitividade das exportações e agravamento das suas contas externas. O déficit entre as ações correntes do país deverá superar a marca de 50 bilhões de dólares este ano. Para fazer uma análise dos novos rumos da economia mundial e da economia brasileira, está aqui conosco a professora emérita Maria da Conceição Tavares, é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Participa dessa entrevista o jornalista Davi Emerick. Professora, muitíssimo grato pela sua presença nos estúdios da TV Senado. Vamos começar com o acordo de Bretton Woods, que em 1944 trouxe uma certa paz cambial ao mundo. Verdade, claro. Né? A partir de 1944. Por duas razões. Primeiro, que era câmbio fixo. Segundo, que tinha controle de capitais. Exatamente. Que é o que não tem agora, é o que está embananando tudo. Né? Então, hoje, esse cenário que a senhora vê hoje, ele se parece com antes de Bretton Woods e outra coisa. É possível se chegar a um acordo parecido com Bretton Woods? Eu não creio. Realmente agora não, porque Bretton Woods foi feito sobre a hegemonia clara americana, né? Na verdade, embora tivesse inspiração keynesiana, mas não foi o Keynes quem ganhou, foi o Dexter White. Então, na verdade, eu não creio. Não tem nenhum país com hegemonia positiva no momento. Então, nem dá para fazer a visão americana, que evidentemente está na defensiva, e jogando para passar o prejuízo para os outros, que não era o caso, numa pós-guerra, nem vai fazer a visão chinesa, que gruda no câmbio americano, e também os outros que se ferram. Com o que, na verdade, fica todo mundo ruim. Eu estou com medo que dê uma guerra cambial séria, do estilo que deu na década de 20, né? Que é muito prejudicial, porque aí termina noutra crise. Eu não sei quais vão ser os resultados do G20, mas te confesso que não estou otimista. Acho que a posição do Brasil tem sido muito valente, muito clara. O nosso ministro da Fazenda tem lutado direito, foi o primeiro a falar no assunto. E, enfim, mas o que eu realmente acho é que nós temos que nos defender. Quer dizer, se não resolverem nada, então a gente resolve o que é do interesse nacional. Esquece. Vamos tentar ver se ajudamos todo mundo, se chegamos a um consenso. Se não conseguir, paciência. O que a senhora fala, a gente resolve, quer dizer, criar filtros, anteparos ao ingresso de capitais. Até porque, na verdade, o que você falou, tanto do câmbio prejudicar as exportações quanto do déficit das ações correntes, não é isso que me preocupa. Porque, na verdade, como parte das exportações importantes é matéria-prima, não prejudica as exportações de matérias-primas, porque os preços sobem. E a China garante demanda. Prejudica as importações. Esta feira de automóveis que teve agora era uma coisa ridícula. Tinha 4 automóveis chineses, não sei quantos alemães. Tinha mais estrangeiro que nacional. Então se arrebenta com a indústria nacional, se continuar com esse câmbio. E outra coisa é a remessa de lucros e juros. Né? Porque eles, como estão tendo prejuízo lá fora, eles aproveitam e remetem daqui para as matrizes. E não tem imposto. Porque isso o Fernando Henrique, na reforma do tempo dele, que agora até foi no meu mandato, ele tirou o imposto, que tinha o imposto de 17% nas remessas. Então, eu topo tudo. Até controle de capitais, tudo. Pois é, o que for necessário. O que for necessário. A administração do câmbio. Não que ele deixe de ser flexível. Câmbio fixo não é o caso. Eu não vou agora virar chinesa e me agarrar no dólar, até porque não tenho força para isso. Mas realmente uma chamada, armar um índice, coisa que o próprio Fundo Monetário sugeriu, e fazendo a correção cambial, pouco a pouco. Evidentemente não é para fazer max desvalorização, que dá besteira inflacionária, mas a pouco ir corrigindo isso do lado do câmbio e o controle de capitais, que eu realmente não acredito que seja possível continuar assim. Porque, na verdade, vamos ter problema. Não é para financiar o déficit das ações correntes, que está em 2,5% do PIB, e entra dinheiro às pamparras. É porque qualquer agravamento da crise deles tem fuga de capitais, tem crédito grandes, como teve em 2009. E aí é complicado.
Os Estados Unidos, que está claramente sem capacidade hegemônica no mundo hoje, vai estar indo lá para o G20 com uma daquelas propostas de estabelecer um índice de 4% do PIB, tanto no déficit como no superávit das transações correntes. Se ultrapassar, aí os países sentam para negociar. O que você entende dessa proposta? O que você acha dessa proposta? Eu entendo que ele está, mais viável? Uma vez, não, quer dizer, você vai esperar até ter 4%. Nós já estamos com 2,5%. É claro. Vou esperar até ter 4%. E aí como é que fica? Como é que financia os 4% se houver uma fuga de capitais? Está claro? Fora de que até chegar a 4% a minha indústria vai para o beleléu. Arrebenta a indústria brasileira, o que é fantástico. Talvez isso seja mais... Agora eu vou entrar em processos de industrialização aberto. Tenha paciência. Talvez seja mais viável para quem faz superávit. Ele esteja pensando mais em quem faz superávit. No caso da Alemanha. Nada. Ele está pensando em déficit mesmo, que é o caso deles. E o caso, enfim, de muita gente. E porque ele está pensando também no terceiro mundo. Como nós é que estamos reclamando, os emergentes, ele está falando para nós, para os emergentes, que estamos financiando o jogo todo. Não é? Com a valorização da nossa moeda. Isto. O caso da Alemanha, apesar do euro estar valorizado, a Alemanha tem conseguido, porque a maior parte das exportações dela são para dentro da Europa, que está em euro. Então, para ela, está valorizado ou não, é irrelevante para os 60% das exportações. Para 40% não. Mas ela tem setores industriais que não dependem nem do câmbio nem dos custos, porque ela sempre foi uma indústria mecânica muito competitiva. O Brasil mexeu no IOF, tentando frear um pouco o ingresso de capitais, a entrada de capitais. Agora, esse tipo de medida é eficaz? Qual é o grau de eficácia que a senhora vê? Imagina, quando a gente termina de fazer isso, que teria uma certa eficácia, os Estados Unidos me largam 600 bi no mercado. Aí, de novo, desvaloriza o dólar, volta a entrar uma pampara de dinheiro. Esse é que é o problema. Porque eles continuam perseguindo a desvalorização. Sim, se passar de 6% para 10%, para 12% do IOF, não adianta nada, não resolve nada. Não, porque a política americana é, francamente... É claro, eu estou achando que por aí não vai. Quer dizer, não é que eu esteja contra, mas precisa tudo. Baixar a taxa de juros, fazer o IOF, fazer um controle de entrada de capitais, fazer um câmbio flutuante mais administrado. Ela precisa tomar uma série de medidas que segurem o conjunto dos problemas, que são muitos. Mas, assim, digamos, a questão do câmbio especificamente, porque houve... muita gente culpa a taxa de juros, porque a taxa de juros em 10,75 da Selic, ela é um atrativo irresistível. Sim, querido, mas no mundo, estou falando que do jeito que está, a gente vai baixar a taxa de juros porque precisa. Mas sozinha não vai segurar por causa da invasão de dólares desvalorizados. Quer dizer, a gente estava fazendo uma política correta. Ia baixando paulatinamente os juros e estava fazendo o IOF. Eles fazem outra medida. Algum exemplo no mundo de países que baixaram radicalmente os juros e não conseguiram conter essa pressão do dólar? Mesmo com essa política, dentro dessa tese da senhora que não basta apenas... A senhora poderia citar alguns deles? Aqui na América Latina tem vários. Tem vários. Já conseguiram... Não eram, evidentemente, candidatos. O problema é que o Brasil, ademais, como cresce muito e tem muitas oportunidades de mercado interno e de recursos naturais, já é um atrator do investimento direto estrangeiro. Como tem uma bolsa também forte, aí, então é a glória, entendeu? Mas um dos que... Quer dizer, tirando a Argentina e a Bolívia, que não estão no jogo internacional, não atraem capital nenhum, porque por causa da ruptura... O Chile é um que baixou. Ninguém na América Latina tem a taxa de juros nossa. Nós temos uma taxa de juros maior do mundo. Mas na América Latina também. O Chile chegou a taxas de 3%. Mas durante a campanha surgiu aquela tese muito forte de que para baixar a taxa de juros o governo tinha que mexer nas despesas. Isso é o contrário. Quer dizer, o pessoal paga. Evidente. Parte grande da despesa do governo, que faz o déficit nominal, porque nós não temos déficit primário. Aí temos superávit primário, a gente tem déficit nominal por causa dos juros. Ué, é o juro alto da dívida pública que faz o déficit nominal. Claro. Então você baixa o juro que baixa o déficit, e não o contrário. Até porque se você for cortar a despesa com os programas para manter, não consegue manter programa nenhum, então não vai ter nem infraestrutura, nem investimento público, nem política social.
E aí? Ela vai fazer o quê? Ela vira europeia, que ela vira a Merkel. A gente elege a Dilma e subitamente em 1º de janeiro assume a Merkel. Tenha paciência. Né? Quer dizer, reduz a taxa de juros, que a despesa do governo vai se reduzir pelo pagamento de menos serviço da dívida. Evidente. Só que vê longe, a gente está aí num cenário que a senhora até admite, da possibilidade de haver uma guerra fiscal, uma crise aí no cambial muito grave e tal. A senhora também fala que não há mais tanta separação entre o centro e periferia, que entre o desenvolvimento e o subdesenvolvimento. Eles estão com desemprego estrutural, o que é subdesenvolvimento, estão com déficit fiscal estrutural. No caso dos Estados Unidos, também como um déficit. Sim, mas aí a senhora fala que talvez tenhamos de tomar atitudes. Tal. Isso implica... Se eu for esperar os Estados Unidos... Isso implica numa volta a uma certa posição mais nacionalista, tal, não tem nada a ver com isso, é outra coisa. Não, como a senhora avalia esse momento? Isso seria de curto prazo, seria uma atitude de longo prazo? Os Estados Unidos pode se defender como ele quiser, à custa dos outros. Ninguém acha que é nacionalismo, nem desenvolvimentismo, nem coisa nenhuma. Toca para imprimir dinheiro e pronto. O Fischer disse isso. Que ele é contra o que fizeram os americanos, mas que se é para defender os Estados Unidos, os outros que pagam a conta... E o que é bom para os Estados Unidos é bom para o resto do mundo. Eles falaram agora, o que é bom para os Estados Unidos é bom para o resto do mundo. O que é uma pândega, porque na verdade é o contrário. Professora... Então não dá, quer dizer, não dá para ser... É como se nós ficássemos complacentes no tempo do padrão ouro com as tolices que a Inglaterra fez no começo do século. Não dá. Quer dizer, quando o país dominante começa a perder a hegemonia, é a sua moeda, que é a moeda padrão, começa a degringolar, na base do salve-se quem puder, não é um problema de nacionalismo. Quer dizer, hoje tem alguns fatores que mostram E aí é que está, no salve-se quem puder, cada um toma as medidas que lhe convém. E não em resposta às tolices dos outros. Mas o que seria isso? Eu acabei de dizer. Sim, mas na época do nacionalismo... Não, na época do nacionalismo tinha uma cultura, vamos dizer, uma ideologia nacionalista. Não existia essas coisas. Sim, mas hoje tem alguma ideologia que encampe esse novo formato do mundo? Por onde a gente vai? A autonomia nacional, a política externa do presidente Lula, que será continuada, e a postura de autonomia e a defesa conjunta do Sul-Sul, o não alinhamento automático com os Estados Unidos, é a posição deste governo desde que assumiu. São 8 anos. Tá certo. Não é provavelmente nacionalismo barato, né? Agora, a senhora... nacionalismo de direita também o Geisel fez, mas não é isso que ele está fazendo. Certo. Agora, haveria outra opção para os Estados Unidos, além dessa monetária que eles estão fazendo? Bom, o problema é que o Congresso americano... Eu já disse ontem no debate lá no Senado que o problema maior dos Estados Unidos não é apenas uma crise econômica e financeira. É uma crise civilizatória, meu bem. Realmente você chegar a ter uma classe média que ou se abstém, porque não está nem aí, os mais jovens em particular, ou vira Tea Party e fica raivosa como eles estão, não dá, quer dizer, eles estão querendo derrotar o Obama. Eles não dão água para ele não consegue fazer nada. Ele não tem maioria no Congresso. Então ele não consegue fazer nada. Não consegue controlar os bancos, não consegue fazer reforma nenhuma. E ficou mais grave agora que perdeu a maioria na Câmara. Agora mesmo é que ele ralou. Aí ele perde a maioria, uma semana depois o FED assim, tudo bem. Então já que o governo não tem maioria, nem pode fazer nada, do ponto de vista fiscal, reformista, etc., eu vou largar dinheiro. E fica o FED como um instrumento autônomo que faz o que lhe dá na telha, porque ele não tem que responder ao Senado. Ao contrário do nosso, que agora pelo menos tem. Além do aumento do IOF, teríamos o quê? A quarentena, mas que medidas teríamos para que funcione? De capitais mas da maneira que for. Tem que ver o que é que sobrou de instrumentos de controle no Banco Central, né? Nós ainda temos o decreto de capital estrangeiro lá... De 1960. 62. Está em vigor. Nós tínhamos uma porção de medidas de controle que o Fernando Henrique foi eliminando, mas não tirou todas. Então estão aí, tem que olhar quais são. O mais difícil vai ser controlar os derivativos. Porque isso é um instrumento financeiro novo, em que qualquer diferença mínima de taxa entre a nossa taxa e a deles, você arbitra e entra capital especulativo. E aí, realmente, se é assim, vai ter que fazer uma quarentena, não pode deixar entrar. Não pode deixar entrar dessa maneira. São bilhões e bilhões, né, meu bem? E, por exemplo, temos mais de 35 bilhões de capital especulativo. Por exemplo, como impedir que ele corra para a Bolsa, sai da renda fixa e vai para a Bolsa? Também preocupa também? Preocupa não. Não sei. Isso aí realmente, você me desculpe, não tenho ideia de que é pior.
Não é? Você sair da renda fixa e ir para a Bolsa. Se for para a Bolsa, vai dar uma bolha, simplesmente. Como a Bolsa nunca aguenta, faz uma bolha, depois cai, isso é inexorável. Na renda fixa, o problema é que se ele sair, ele desfinancia rapidamente a dívida pública. Aí é complicado. Professor, mudando um pouquinho a linha, a questão do FMI. Na reunião preparatória aí do G20, parece que o Brasil e os BRICS vão entrar para ter direito a voto no Conselho. Isso muda alguma coisa? O FMI ainda tem alguma função importante nessa crise? Deveria e a ter, participação, se o Brasil está com a proposta nova... Se não tem nenhum país hegemônico, deveria ir para a ideia do Keynes de ter um organismo internacional que emitisse moeda internacional e que todos os grandes sócios participassem nas cotas, de maneira que se pudesse emitir um SDR, um direito especial de giro, que é uma moeda escritural. E não é moeda de ninguém. Não é dólar, não é euro, não é nada. Mas acontece que geralmente estão com muito pouco poder. E a presença do Brasil lá, o senhor acha que altera alguma coisa? Não, leva altera, um mais conhecimento democrático. novo? Uma experiência nova e tal? Mas nós não temos cota de poder. Quem tem poder ali são os europeus que não pagam nada. A Inglaterra tem mais poder que nós. A Inglaterra não contribuiu com nada. Durante décadas não contribuiu. Então é isto. Nós vamos entrar, é joia. É o mesmo que entrar no Conselho de Segurança, também é joia. Mas isso não garante a paz. Assim como a nossa entrada no Conselho de Segurança não garante a paz mundial, somos apenas um agente que lutará por ela. A nossa entrada no Fundo Monetário também não garante uma ordem monetária internacional. Seremos apenas um agente que lutaremos por ela. Também não convém achar que nós podemos. Isso é coisa lá da americana. Eles é que acham que podem. No próximo bloco, o uso das reservas no controle cambial. Aguarde.